E aí, galera, estamos aqui no Orquidário Teste, no início da floração da Catileia velutina, uma plantinha pouco difundida, uma plantinha difícil de ser encontrada hoje na natureza. Ah, Praticamente hoje aqui no estado do Espírito Santo você encontra ela na região serrana do estado, principalmente Santa Teresa, Santa Maria, Domingos Martins. Você acha aqui em Marechal também. Aqui na mata nossa aqui atrás que eu tenho aqui já foi encontrada alguns exemplares, mas cada vez mais raro. São plantas que está ficando difícil de você encontrar. Eu já até li um artigo esses dias que ela estava extinta na natureza, mas isso não é muito verdade, porque você pode até ter uma certa dificuldade, mas se você for aqui na região serrana do estado do Espírito Santo, você vai encontrar alguns exemplares ainda na natureza, né? Não tão pouco igual muita gente fala. Você já tem um melhoramento genético. Quem conheceu velutina há anos atrás eram plantas de difícil cultivo. Hoje a gente acertou um cultivo aqui no nosso orquidário. Ela vai muito bem no cachepô, mas aqui no nosso orquidário a gente achou que ela está indo muito melhor em vaso plástico, né? Então, em cuias, vaso que retém mais umidade. É uma planta que ela gosta de umidade, ela gosta de uma claridade, mas você não pode pendurar ela muito alto, igual as valquerianas. É planta que eu brinco que é de bancada, plantinha que tem que estar aí do chão a 1 metro, no máximo 1 metro, 1,5 metro, de 80 centímetros para cima, né? Plantinhas muito legais. Aqui a gente tem um exemplar da nossa coleção, uma das nossas matrizes, que eu tenho uma consideração muito grande, é uma áurea. Ela, até o labelo dela é amarelo, não tem? Tem essa tonalidade de amarelo. É uma plantinha aqui que foi a primeira que abriu esse ano. Normalmente ela demora a abrir, mas esse ano ela abriu bem cedo, né? Ela já está com mais de uma semana aberta. Olha que beleza. E uma coisa muito interessante, o cheiro da velutina é uma coisa bem peculiar. A gente, para você ver, não temos muita planta aberta. Vou mostrar aqui uma raridade que eu estou tentando salvar. É uma velutina labeloide. Aí, galera, olha aqui. O que é labeloide? Olha essa marca aqui, que ela tem aqui, ó, na sépula, tá vendo? Para mim, é uma planta muito boa de forma, diga-se de passagem, mas é uma planta das mais difíceis que eu tenho para cultivar. Ela estava no cachepô, ela quase morreu quando eu fiz um corte. Voltei ela para o vaso plástico há um ano atrás, um ano e pouco atrás. Estou tentando salvar. É uma plantinha muito rara, essa velutina labeloide, né? E muito boa de forma. Para quem conhece velutina, você conhece. Mas olha só, ela, no momento que eu fiz um corte grande, ela perdeu várias folhas. Me arrependi muito de ter feito o corte. Se fosse hoje, para mexer com essa planta, tem que tomar muito cuidado. É uma planta muito rara, muito boa de forma. Nós temos na mesa aqui mais 3 exemplares abrindo. Essa daqui de primeira floração. Uma característica da velutina, um bulbo longo, fino, não tem muita reserva, ela não aceita muito déficit hídrico. É planta de lugar mais úmido. Normalmente você acha a umidade relativa alta, você não acha em cabeceira seca. É uma planta que quer uma certa umidade, por isso que eu falo que o vaso plástico está indo bem. É uma plantinha que é um atipo que está abrindo, olha, toda pintalgada. Vai ficar provavelmente boa de forma, mas a gente tem que esperar madurar, porque para ver se ela não vai entortar, porque a maioria das velutinas entortam muito fácil, né? Ela dá uma enrolada, vamos dizer assim, ó. Aqui já tem uma outra que é filha de áurea com áurea, mas ainda para mim ela tá mais pro tipo do que para áurea, né? Ela tem o labelo característico da tipo, tá vendo? Bem nervado, plantinha também de primeira floração. Essa daqui é uma que a gente está numa expectativa muito legal. Olha o tamanho disso, galera. Na realidade, essa planta aqui, ela já, um ano passado, ela abriu, só que eu quebrei o botão antes dele abrir todo. Eu fiquei amargurado, né? Vamos dizer assim. Olha a largura dessa pétala.
ela é uma velutina, pelo visto, vai ficar áurea, que ela já está bem amarela, tá vendo? E é uma planta, essa daqui, tudo indica que é uma planta muito boa, porque o botão é gigante. O ano passado ela começou a abrir, eu fui estaquear, infelizmente eu quebrei. E esse ano ela vem e olha só, olha a largura dessa pétala, né? A sépala, e vai ficar áurea, provavelmente. Essa planta é filho dessa planta daqui, ó. Para vocês terem uma ideia, que é uma planta já mais antiga da nossa coleção, né? E ela vai dar mais pintas do que a mãe, mas vai ficar áurea. Aí vamos ver a tonalidade desse áurea, né? E aí essa daqui é uma das grandes expectativas desse ano. Daqui uns 5, 6 dias a gente vai ter a certeza do padrão de qualidade. E aqui, infelizmente, temos poucos híbridos. Tá florido, tem mais uns 3, mas não tá florido, né? Aqui é o híbrido de velutina com ametistoglossa, né? Acho que é o último que ficou do lote, né? Acho que tem mais um que eu separei para coleção, normalmente da caixa de flor. Esse ano só deu uma florzinha, primeira floração. Ele tem a característica aqui de cor da velutina e de forma de cor da ametista e de forma do labelo, inclusive, puxou mais para velutina, né? Então, o cheiro não muito fraquinho, não tem um cheiro forte igual a velutina. A velutina, o cheiro dela é específico. Se você mexe com a espécie, você fechou o olho, você chegou no orquidário, você não precisa nem ver a planta, você sabe que tem uma velutina aberta, né? Alguns comentários que eu vou te falar: velutina não aguenta déficit hídrico, tem que ser bem úmido. Aconselho ter um vaso mais alto, igual esse daqui, ó, com bastante dreno embaixo, um substrato mais úmido, né? É uma plantinha que eu não aconselho pendurar alto no orquidário, ele tem que estar na bancada, plantado no vaso plástico, ou se não em cachepô. Quem planta em cachepô, lembrar de colocar um pouco mais de esfagno, também vai muito bem. É uma planta, não aconselho a levar muito ao nível do mar. Até sei pessoas que estão na Serra, aqui no estado do Espírito Santo, que tem um ou outro exemplar, mas o ideal são pelo menos aí 200, 300 metros de altitude, plantinha de médio para difícil cultivo. Algumas plantas são fáceis de cultivar, outras já são mais difíceis, igual eu falei com essa raridade aqui, que é essa labeloide, né? Essa aqui, literalmente, é uma das plantas mais difíceis de cultivo que eu tenho dentro do meu orquidário. E é isso, você faz, a cápsula dela demora em torno de 4 a 6 meses para madurar, vai para o laboratório, germinação boa, raramente não germina, e flore aí com seus 2 anos e meio tirado do frasco, né? Cresce bem, só que o bulbo sempre alongado, fino. É médio para grande. Nego fala médio porte, mas olha aqui o tamanho dessa planta já adulta, uma planta cultivada aí há mais de 10 anos dentro do orquidário. É uma planta de tamanho grande. Então ela é médio no início da floração, mas você tem a certeza, mas ela tem os bulbinhos bem finos, a tal da caneluda que eu chamo, né? Ela é bem fino o bulbo, bem fino as folhas são menores, é característica da folha bem fina. Isso é uma característica da maioria das velutinas, essa folha bem lanceolada, assim, vamos dizer, né? E diga-se de passagem, aqui está uma espécie brasileira. Algumas pessoas até falam que é endêmica do estado do Espírito Santo, já ouvi falar isso. Outras pessoas falam que já ocorreu na Bahia, mas não se acha mais, e em São Paulo, mas a concentração maior é aqui no estado do Espírito Santo, na região serrana do estado, né? Você tem pouco material falando sobre a velutina. Eu particularmente, é uma planta que eu tenho aqui no orquidário, mas é uma plantinha assim que você não vê fácil nos outros orquidários. Mas se você quiser ter um sucesso e ter um menos trabalho, planta ela em vaso mais fundo, com a umidade um pouco maior, vaso plástico. Eu aconselho, como tem muita gente utilizando brita pura, não é uma planta de se plantar na brita pura. Ela não vai bem.
Eu já tive alguns amigos, alguns clientes que me relataram, plantaram, foram teimosos, mesmo colocando um pouco de esfagno, eu vi que não foi bem na brita pura. Carvão, nem digo que não aconselho a plantar em carvão. Tem gente que fala que vai bem, eu aqui dentro do orquidário eu só tive pontos negativos para o carvão puro. Quando você mistura o carvão dentro do substrato até uma porcentagem de 10%, eu não vejo problema. Mas o carvão puro, para mim, nas minhas condições, dentro do meu orquidário, não foi bem, então eu não recomendo. Tá ok, galera? Se você tiver alguma dúvida, pode mandar pelo WhatsApp. O WhatsApp é 27 999 4235 23. Lembrando que as dúvidas serão tiradas pelo WhatsApp. Se você tem uma dúvida mais assim, peculiar, algum questionamento. Outra coisa, plantio acoplado, vai bem? Vai, mas você tem que colocar bastante umidade. Plantio só na madeira seca, eu não aconselho. Eu já plantei em casca de peroba, você tem que irrigar muito. Se o toco for seco, uma raiz seca, ele não vai muito bem. Ela precisa de uma certa umidade, ela precisa, porque ela não tem, o bulbo dela é muito fino, né, galera? Olha isso daqui, ó, não tem? Olha isso, é muito fino, ela não retém umidade. E são essa particularidade, um cheiro muito específico, muito característico dessa planta. Então só pelo cheiro você sabe que é uma velutina. Planta de cacho, quando tiver adulta, sempre no início é uma, duas flores, na primeira floração. É uma planta que você cortar na época errada, igual eu fiz aqui, porque a gente é comerciante, às vezes tem uma oferta muito boa, você não consegue segurar, e a pessoa que está comprando também, eu sempre brinco que o pessoal hoje parece que todo mundo nasceu de 7 meses, todo mundo quer muito rápido as coisas. Se você esperar mais uma semana, 10 dias, 15 dias, a pessoa deixa de comprar, e às vezes a gente não consegue segurar isso, e acontece o que aconteceu ali. Infelizmente quase que eu perdi o corte da minha velutina labeloide. Então é uma planta de um colorido que eu acho muito legal, um cheiro magnífico, e planta que pouca gente conhece, e eu aconselho a você, quando tiver um pouco mais de experiência, ter uma velutina pela beleza ímpar que é essa flor. Tá ok, galera? Se gostou, compartilha. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente. Vem pra família Orquidário Teste.